livros Presença de Daniel e Resgate do Amor são uma das obras que ficaram conhecidas em várias cidades do estado. Orgulhoso do trabalho, Daniel faz questão de distribuir os livros por onde passa. Essa história de poesia começou comigo assim quando eu tinha, eu acho que eu devia ter meus 14, 16 anos, sei lá, 14 anos eu acho. Quando eu escrevi a primeira poesia, assim. E eu fui escrevendo e fui guardando isso, né? Em 2001, me deu um acesso de loucura e eu resolvi fazer o primeiro livro. E eu fiz um livro chamado Presença de Daniel, em 2001. Para assim, análise crítica, apesar de todos os erros, eu fiz ele todo às pressas, sem revisor, sem nada, tudo que está lá, certo ou errado, fui eu que fiz, né? Da capa contra capa. Mas ele abriu bastante espaço para mim, porque nele eu relatei essa experiência do preconceito em relação à pessoa com deficiência, né? Então esse livro ele acabou me levando até tipo em Cacoal, a falar na Unesc, né? Cacoal foi assim, muito bem recebido nessa área literária e essa história toda aqui em Rolim de Moura, nas escolas, principalmente o professor Adeir me levou no Tancredo, nas escolas Polo, para falar para os alunos. Então eu falei para muita gente, né, sobre preconceito a partir daquele livro, apesar de todos os erros cometido, ele foi assim a porta, né? A maior alegria do escritor é sua família, a esposa Eunice e a filha Yasmin, que aguarda ansiosa a chegada do pai para ajudá-lo nos seus afazeres diários. Nós vamos para a escola de manhã, daí depois ele vai para o serviço, depois ele volta 1 hora e depois nós vamos trabalhar. Você ajuda o papai? Uhum. A esposa Eunice fala do início do namoro, logo quando conheceu Daniel. Na verdade, eu conheci ele quando eu tinha uns 11, 12 anos. Ele não lembrava de mim, né? Que ele foi lá na Escola Polo, acho que entregar uns livros, vender uns livros, não sei. Aí eu conheci ele lá. Conheci assim, pessoal... Você viu ele, né? Vi. Aí, quando foi em 2005, eu vim estudar aqui no CEJ. E aí ele estava passando na rua, a gente se conheceu. Já chamou sua atenção desde quando você era pequena? Isso. Aí conhecemos em 2005, em 2008 a gente se casou e tá aí até hoje. Quanto tempo já? 8 anos. E o fruto é Yasmin? E o fruto é Yasmin, esse presente maravilhoso. E ele te ajuda, você falou pra mim que ele faz tudo dentro de casa. Faz tudo. Dia de domingo, quando eu tô com preguiça de fazer almoço, ele que faz almoço, ele lava a louça, ele varre casa. Quando eu vou pro sítio, por causa da minha mãe, eu chego em casa, tá tudo limpo, tudo arrumado. Sempre faz tudo. Um marido muito bom pra você. Muito bom, graças a Deus. Agradeço muito a Deus. Hoje, Daniel pode se considerar um homem realizado. Tem sua família, seu trabalho e uma vida normal. Com frequência, realiza palestras para acadêmicos e até já cursou o ensino superior. Para mim estudar foi uma dificuldade, porque eu dependia de ser literalmente carregado para a escola, ou nas costas ou no carrinho de mão, parecido com a carriola, né? E eu gostava muito de estudar. Como eu não dependia de eu para ir à escola, eu chorava quando não podia ser levado à escola, porque nem sempre era possível ser levado à escola. Eu fui terminar a minha 4ª série somente lá com 13 para 14 anos, em decorrência disso, mesmo eu sendo sempre um bom aluno em sala de aula, né? Mas porque a gente não tinha regularidade de ensino, às vezes estudava 6 meses de um ano, ficava 6 meses sem poder ir à escola, né? Parei em 1983, quando eu terminei a 4ª série. Em 1988 eu descobri que existia supletivo. E eu falei, agora eu vou voltar a estudar. Mas eu morava ainda na linha 176, de onde eu morava desde 1981. E fiquei lá até 94. Então, imediatamente, em maio de 88, eu me matriculei no CEJA de Rolim de Moura. E não foi fácil. A gente não tinha transporte escolar. A minha ida era pegar uma cadeira de rodas e ir para a beira da estrada, tentar uma carona em um caminhão, um carro leiteiro, para vir para a cidade fazer as provas. Mas eu não desisti. Devagarinho, devagarinho, até que eu terminei o ensino médio, totalmente pelo supletivo.
provas, provões, para posteriormente fazer a faculdade, porque daí houve um grande intervalo de novo. Porque quando eu terminei o médio, e aí fazer faculdade como? Tinha a Unir, mas a Unir para mim era longe, porque eu não tinha um transporte adequado. Cadeira de rodas era impensável fazer aquele trajeto todo dia. Então eu fiquei de novo praticamente 10 anos sem escola, até que surgiu o Enem com a oportunidade do ProUni. Eu falei, agora chegou a minha hora. E lá vou eu fazer Enem. Depois de 8 para 10 anos fora da escola, fiz o Enem de 2008, não consegui a bolsa, fiquei na beiradinha. Aí 2009, eu tentei de novo, e aí melhorei a minha nota e fui então conseguir bolsa do ProUni para então fazer uma faculdade na Unopar, isso entrando na faculdade já com 40 anos de idade. Eu fiz a minha graduação em gestão ambiental, porque eu gosto muito da área ambiental, venho da roça e gosto das coisas da natureza, e essa foi a minha escolha então de fazer. Ainda não estou exercendo na área, mas tenho esperança de um dia exercer nessa área, seja pública ou privada, mas conseguimos essa graduação. Como há na sociedade, nós como humanos ainda temos muito preconceito, nós julgamos muito pelo que a gente vê, sem fazer as perguntas para tirar as conclusões, né? Então, nós precisamos conhecer mais a humanidade, conhecer as pessoas, saber dessas limitações do que cada um tem, para a gente compreender melhor isso. Como eu disse assim, a gente não é impedido de trabalhar, como você diz, nem de trabalhar, nem de ter uma vida social, de ser casado, de ser pai, né? de exercer tantas atividades. Uma das marcas registradas de Daniel é o seu meio de transporte, utilizado pelo mesmo para ir para todos os lugares. Um triciclo adaptado, que ele mesmo apresenta. Não é exatamente uma cadeira de rodas, também não é uma bicicleta, né? É um triciclo. Mas a história desse triciclo é o seguinte, eu tinha outros modelos que eu tive, mas eu vi, uma vez passando lá em Pimenta Bueno, um senhor andando em um modelo parecido com esse. Mas era com rodas Aro 26, aquela grandona, aquilo era muito alto, eu falei, isso é muito perigoso. E eu achei interessante, né, porque ela era manual, né, com a manivela do lado e tal, né, e eu bolei, então foi ideia minha a partir daquele modelo. Peguei papel, caneta, régua e comecei a medir as minhas pernas e medir para lá e riscar para lá, para desenhar um modelo, porque eu queria naquele momento fazer um modelo que substituísse uma cadeira de rodas e que eu pudesse carregar em bagageiro de carro e ônibus. E eu fiz esse triciclo, ele era desmontável, manual e era desmontável, ele desmontava no meio, dividia em 2 pedaços. E aí eu comecei a circular, Pimenta Bueno, Cacoal, essas regiões. Esse triciclo hoje ele é motorizado, né? Facilita muito. Eu motorizei esse triciclo no ano de 2012. Aí eu fui pesquisando, né? Eu tirei manual, eu resolvi pesquisando na internet os modelos de motores de bicicleta elétrica e encontrei uma empresa que vendia um kit para a bicicleta. Então eu peguei e analisei que como ela era para bicicleta e o meu triciclo era com garfo de bicicleta, falei, vai dar certo. E aí investi e comprei o kit, adaptei, deu certo. Aí assim, a ideia toda é minha. Aí cada lugar foi feito uma coisa, né? O serviço de bicicletaria foi feito na bicicletaria ali perto do Hospital Municipal. Fiz lá no posto de Maringal, fiz alguns serviços de solda, né? O Carioca da eletrônica fez uma parte de solda LED, para soldar as baterias, que são 4 baterias que tem nesse triciclo, né? Então, acabou funcionando muito bem. Tá aí, me leva eu e minha filha para cima e para baixo, mais algumas coisinhas que dá para carregar nele, e facilitou muito, porque no manual, na verdade, eu já não estava conseguindo andar mais. Devido ao movimento repetitivo, eu arrumei um aler, e as forças do braço tinham ido embora já. Então, assim, hoje
com a mão na roda, né? Chama a atenção por onde passa, todo mundo quer fazer, só quando a gente fala os valores, aí acaba assustando as pessoas, né? Infelizmente, a maioria das pessoas que depende não tem as condições, né? Assim como eu por muito tempo não tive, né? Aqui, na verdade, isso é o banco, né? Esse é um banco adaptado, isso é uma parte daquelas cadeiras que usam nas faculdades. Aqui eu coloquei um simples papelão, que está todo sujo aqui, porque, na verdade, aqui embaixo é que está o que interessa para esse triciclo. Está o módulo controlador, 4 baterias, né? Toda a parte elétrica dos fios está tudo por aqui. E o motor é na frente, que é o mesmo Aqui, sistema, ó. essa parte aí, porque é o mesmo sistema daquelas bicicletas elétricas. Então aquilo ali é o motor. E o que faz funcionar o motor está tudo aqui. São as 4 baterias, né? O módulo controlador e o acelerador na mão. Acelera como uma moto, né? Chave, né? Para partida, né? E colocou, deu partida, não vamos ligar porque ele é muito violento, vai pular lá na frente se eu acelerar errado, na hora errada, né? Então, essa é a adaptação feita e funciona, como eu falei, está precisando de uma reforma, porque recentemente ele quebrou exatamente aqui. Como eu tenho muita sorte na vida, ele quebrou no momento que eu estava sozinho e quebrou devagarinho, não aconteceu um acidente. E além desse triciclo, eu tenho uma moto adaptada, tudo coisa que a gente foi lutando e correndo atrás de trabalhar. Nada foi fácil, mas eu precisei encarar, né? Eu sei da minha limitação, então a gente acaba às vezes não podendo fazer algumas coisas porque a gente tem essa limitação. E é com essa alegria em seu triciclo e com a pequena Yasmin que Daniel se despede da equipe e volta às atividades para mais um dia de superação.